Senhor, meu bom Deus, Pai poderoso, eu te agradeço por esse momento, Pai. Ó Jesus, desde a fundação do mundo, o Senhor já tinha, ó Pai, esse momento, ó Deus, colocado no teu coração, ó Deus, no teu propósito, Senhor. Eu, Pai, confio, ó Deus, que tudo que o Senhor me falou, ó Deus, tudo que o Senhor colocou no meu coração, ó Deus, eu sei que o Senhor me usará, ó Deus, e eu te peço, me use, ó Deus, com excelência, ó Deus, me use como teu instrumento, como porta-voz, ó Deus, para que agora a tua mensagem, ó Deus, chegue, ó Deus, ao teu povo, ó Deus, de forma clara, ó Deus, eficaz, Senhor, trazendo transformação, edificação, ó Deus, como foi em minha vida, Senhor. Eu repreendo todo mal, ó Deus, que querem tentar contra este propósito, ó Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa palavra, ela veio muito forte ao meu coração, desde o momento em que eu ouvi a pregação do Natan, ao qual eu acompanhei ele em uma determinada igreja, e ele falava sobre que na vida do cristão nada é por acaso. E eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei refletindo sobre essa afirmação, sobre essa verdade. E eu pensei, então por que determinadas coisas não acontecem? E logo eu pensei, e Deus me trouxe essa iluminação que nas nossas vidas nós temos oportunidades. Nós temos oportunidades e determinadas coisas acontecem quando nós agarramos essa oportunidade. E é por isso que o tema da minha mensagem, daquilo que Deus falou comigo, é que as coisas são uma questão de oportunidade. A vida é uma questão de oportunidade. E o texto base para a mensagem de hoje está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, dos versículos 6 a 9. Se trata da parábola da figueira estéril, que diz o seguinte: então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela, e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Meus irmãos, essa parábola, ela é muito rica em informações e ensinamentos, e eu espero que seja proveitosa hoje, para que nós possamos aprender aquilo que Jesus falou aos seus discípulos, aquelas pessoas que estavam escutando a parábola, da mesma forma que hoje nós podemos aprender a agarrar as oportunidades que Deus está nos dando. Porque quando eu falo oportunidade, geralmente vem oportunidade de emprego, oportunidade daquilo outro. Mas o principal em nossas vidas são as oportunidades do reino de Deus. São as oportunidades que Deus nos dá. Essas são as principais para as nossas vidas. E a título de introdução, eu gosto sempre de introduzir a mensagem norteando, dando um caminho na qual Jesus estava falando aquela mensagem. Ele estava falando de uma forma para que a gente possa ter um entendimento claro do que ele queria falar naquele momento. E dentro desse texto, eu posso citar 2 atributos muito pertinentes para que a gente possa entender claramente aquilo que o nosso Senhor Jesus queria explicar. E primeiro, é que a parábola é contada por Jesus após o episódio envolvendo a ordem de Pilatos para matar alguns galileus. Ou seja, norteando aquela parábola foi contada logo após Pilatos dar uma ordem de matar vários galileus dentro do templo, misturando o sangue dos galileus junto com o sangue do sacrifício. E os outros galileus foram a Jesus contar essa mensagem. Porém, o que é mais interessante é nós entendermos que naquele momento, aqueles galileus, eles tinham o pensamento de que aquelas coisas que tinham acontecido, aquele genocídio,
tinha acontecido por culpa, de certa forma. Foi motivo das ações e das condutas que aqueles galileus, entre aspas, tinham cometido. Jesus via que os galileus tinham esse pensamento, e eles imaginavam que eram vítimas. Aqueles galileus pensavam que aqueles que foram mortos eram vítimas de um castigo divino de Deus. E esse que é o perigo. Porque muitas das vezes as pessoas ainda acham que são por obras. Sim, o pecado tem consequência, mas pensam que por obras a gente vai ter a salvação. Ainda acham que se as pessoas forem bondosas, se as pessoas forem maravilhosas, elas terão a salvação. E nesse momento, mais uma vez, foi oportuno para Jesus ensinar. Então perceba que a oportunidade chegou e Jesus, através de uma parábola, um dos meios mais utilizados por Jesus para ensinar, foi um momento oportuno para que Jesus pudesse explicar acerca, a respeito da verdade, da graça, da salvação, do arrependimento. Então, o primeiro ponto para a gente estar norteado é que a parábola de Jesus foi contada logo após a ordem de Pilatos de matar aqueles galileus. E, em segundo lugar, também é muito pertinente a gente entender que há personagens nessa parábola. Como a gente percebeu que tem a figueira, tem o proprietário da terra e também tem aquele que cuida da vinha, daquela plantação. Ou seja, a gente precisa entender de o que cada um representa. E, para ser bem breve, a gente pode ver pela denotação do texto, juntamente com a interpretação bíblica, de que a figueira, como já foi utilizada outras vezes, ela era representação da nação de Israel. Muitas das vezes a Bíblia utilizava a figueira como a representação da nação de Israel. Então é muito bom a gente ter esse pensamento para que a gente possa entender posteriormente o que eu vou falar. Em segundo lugar também é que o proprietário, ele simbolizava Deus Pai, o Deus de Israel, o Deus soberano. E, em terceiro, aquele que cuidava da plantação simbolizava Jesus. Não que fossem duas pessoas diferentes, porque Jesus e Deus Pai são um, mas são três. Deus é trino, mas também é uno. Porque, então, assim, a gente pode entender que cada um tinha o seu papel específico que queria nos ensinar a respeito da obra de Deus, da obra da salvação. A nação de Israel também simbolizava o povo, aqueles que receberiam a mensagem, como Deus Pai, com o projeto, além de Jesus, para a concretização desse projeto. Então é muito interessante a gente entender, para que a gente possa adentrar nessa mensagem. Então, meus irmãos, esses são os dois nortes, para que a gente possa compreender as nuances dessa mensagem, dessa parábola que Jesus nos explicou. Primeiramente, que foi uma parábola contada após aquela ordem de Pilatos, e também que os personagens são simbolizados como a figueira, sendo Israel, Deus Pai como proprietário, e Jesus como aquele que cuidava. E diante disso, eu quero trazer, para que a gente possa estudar e ver, segundo a parábola, segundo o que a palavra de Deus está nos explicando, 3 aspectos sobre a figueira, que vai ser instrumentos para que a gente aprenda sobre oportunidade. Então, vamos lá. O primeiro aspecto é a respeito da localização. Como a gente viu no texto, o local onde a figueira se encontrava era um local, assim, à primeira vista, diferente, era incomum. Entendam que uma figueira plantada numa vinha seria algo meio estranho quando você se olha, quando você não é um agricultor, por exemplo. Quando você não tem a experiência para isso, você olha, como assim uma figueira plantada numa vinha? E é por isso que a gente pode entender que ela estava estabelecida, a figueira estava estabelecida naquele lugar, naquela localização,
por duas razões. A primeira é porque naquele tempo a utilização da vinha para a utilização da vinha era comum para a plantação de árvores frutíferas. Ou seja, a figueira era uma árvore frutífera. A vinha era um instrumento que os agricultores utilizavam pelo solo fértil, pelo solo bem proveitoso, para dar frutos. Então, aquele local era um lugar adequado para que pudesse colher frutos de uma planta frutífera. E naquele caso, então, aquela figueira, em especial, foi plantada com o objetivo realmente de dar frutos. E a gente compreende, então, seguindo essa linha, de que a nação de Israel, ela foi estabelecida por Deus, ela foi colocada por Deus, não foi aleatoriamente, ela não estava ali lançada aleatoriamente, mas a nação de Israel foi ali colocada por Deus para que pudesse dar frutos. Ela estava naquele lugar para dar frutos. Meus irmãos, e assim, da mesma forma, em nossas vidas. Hoje em dia, o nosso lugar, o lugar em que a gente se encontra, muitas das vezes pode ser um lugar que não queremos, ou um lugar que achamos não ser o lugar ideal para que podemos cumprir o propósito de Deus. Mas isso não é uma verdade. O lugar onde Deus nos colocou, o lugar segundo o propósito de Deus em que nós nos encontramos, é como a nação de Israel, é como uma figueira. É o lugar proveitoso, é a oportunidade que Deus nos dá para que possamos frutificar. E é essa verdade que o texto nos apresenta. Porque aquele lugar era um lugar muito, mas muito oportuno para que aquela figueira pudesse dar fruto. E esse é a segunda razão, como eu já disse, da figueira estar ali naquela vinha. Era dar frutos. O proprietário, como eu disse, não lançou aleatoriamente. Ele tinha uma intenção, era dar frutos, era que a figueira pudesse cumprir o seu propósito. O propósito da figueira era dar frutos, e assim é nas nossas vidas. Deus não nos chamou para que fiquemos estagnados, Deus não nos chamou, não nos posicionou para que fiquemos parados, para que depois de aceitar a Jesus, fiquemos na mesma, mas dia após dia, período após período, é tempo oportuno para que frutifiquemos. E essa é uma verdade que muitas das vezes a gente esquece. É muito comum, hoje em dia, que o cristão viva de uma certa forma como um zumbi do The Walking Dead. Muitas das vezes o cristão ele vive tão morto, ele vive de uma forma tão, não dá frutos, o cristão vive de uma forma que não, como eu posso dizer, o cristão vive de uma forma que não agrada a Deus, de uma forma que não cumpre aquilo que Deus programou para ele. Se ele diz que tem uma nova vida através de Jesus, essa nova vida deve ser levada a partir do que Cristo fala, não é verdade? Sendo assim, então por que não frutificamos, por que não amadurecemos? Se Deus colocou nesse lugar, se hoje você está em Padre Bernardo, Deus te colocou para que você frutificasse em Padre Bernardo. Se Deus te colocou para frutificar na sua faculdade, se Deus te colocou para frutificar no seu trabalho, é lá que você vai frutificar, porque Ele te dá as condições necessárias para isso. Ele colocou a figueira no local fértil, e Ele te coloca hoje no local fértil para que você cumpra o propósito que Ele tem para a sua vida. Amém? Então, esse é o primeiro aspecto. O aspecto da localização da figueira. E o segundo aspecto é quanto à condição. A condição a qual a figueira apresentava é o que gerou a parábola de Jesus. A parábola ela é da figueira infértil, ou seja, a condição dela era de esterilidade, ou melhor, infertilidade, não sei se essa palavra existe,
infertilidade, obrigado, Tiago, ou também esterilidade. Ou seja, essa condição foi o que gerou com que aquele todo fuzuê, entre aspas. E dentro desse aspecto, essa condição de esterilidade, ela foi ocasionada, a esterilidade da figueira, ela é marcada, a gente pode perceber marcas em 3 circunstâncias. A primeira é de que, a primeira circunstância é o tempo para a produção de frutos. É dito que aquele proprietário, ele iria até a figueira durante 3 anos. Diz o seguinte, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Ou seja, 3 anos em que aquele proprietário iria atrás daquela figueira para buscar aquilo que era pertinente, aquilo que era comum de uma figueira, frutos. E nesse caso em especial, aquela figueira em especial que estava plantada numa vinha, ou seja, tinha um cuidado, uma atenção maior. E o que a gente pode entender nesse texto é que esse tempo de produção, esse tempo para a produção de frutos, 3 anos, ele era, assim, consideravelmente um tempo até pequeno, mas, ainda assim, era um tempo suficiente para que aquela figueira pudesse dar frutos. E assim também, como na nação de Israel, durante tanto tempo, Deus sempre procurava com que aquela nação buscasse o arrependimento, buscasse o fruto do arrependimento, da transformação, e durante muito tempo a nação de Israel não fez isso. E é muito comum, meus irmãos, em nossas vidas, nós falarmos para pessoas, talvez falam, cara, por que você não está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida? Por que você está estagnado no seu lugar? Geralmente as pessoas podem falar, não, mas é porque eu ainda sou novo. Essa é uma das desculpas daqueles que geralmente aceitam a Jesus. Não estou falando de todos, mas pode acontecer. Ou também de outras pessoas que falam, não, mas eu não estou preparado para isso. Esse não é o tempo certo. Mas eu te digo que todo tempo é oportuno para frutificar. Como eu já havia dito, aquele proprietário, na simbologia como Deus, ele ia atrás daquela figueira buscar frutos. Ou seja, Deus tem a consciência de que Ele estabeleceu, Ele plantou, Ele regou, Ele fertilizou para que você desse frutos. Não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Deus está falando, frutifique. Não quer dizer que espere. Amadureça, cresça espiritualmente, porque essa é a vontade de Deus. E é isso que acontece muitas das vezes. As pessoas, elas não prestam atenção nas questões relativas ao reino de Deus. As pessoas preferem passar o tempo com outras coisas inúteis do que passar o tempo buscando crescimento. E um dos porquês de eu estar trazendo essa mensagem é justamente isso. A pandemia, muitos falam, sempre, na maioria das vezes, as pessoas sempre vão lembrar da pandemia pelos seus malefícios. Mas eu sempre tento olhar também os benefícios. Talvez seja até estranho falar isso. Os benefícios de uma pandemia? Como assim? Mas eu posso te dizer, o tempo que nós estamos em pandemia é tempo oportuno para crescer. Será que do ano passado para cá, você está o mesmo ou você está mais maduro espiritualmente? Você cresceu na fé? Porque o tempo é oportuno. Todo tempo é oportuno para crescimento. E essa é a minha pergunta. Aquela figueira, ela durante 3 anos não deu fruto nenhum. É uma estagnação, um comodismo. E muitos vivem dessa forma. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. Então que a gente possa transformar essa realidade, caso exista, em uma transformação através da frutificação de tudo que envolve as questões do reino de Deus.
E essa é a primeira circunstância. E a segunda é a frustração do dono da vinha. Pense, o dono, o proprietário, investiu tempo, dinheiro naquela figueira para que ela florescesse. Ele iria todos os anos atrás de frutos, mas ele não encontrava. E essa frustração, ela se mostra quando nós vivemos uma vida fora do propósito de Deus. Você que diz amar a Deus acima de todas as coisas, você está frustrando a Deus, você está entristecendo a Deus quando não vive conforme o propósito de Deus. Porque esse é o propósito. Deus tem a vontade e o propósito que a gente siga aquilo que Ele fala. Então, fazer o contrário é entristecer a Deus. E se você diz que ama, como você pode entristecer alguém que você ama? Então, isso é muito pertinente a se refletir. E a terceira circunstância é a inutilização da terra. Ou seja, aquela figueira, ela foi plantada ali, ok? E ela, no seu subsolo, não sei nem se essa palavra é adequada se usar, mas em sua raiz, ela ainda assim puxava nutrientes e minerais da terra, que poderia ser utilizada melhor, de uma forma ainda melhor, se fosse frutificar, se aquela figueira frutificasse. Ou seja, a inutilização da terra simboliza que quando nós vivemos uma vida fora do propósito de Deus, fora do cumprimento da sua vontade, não agarramos as oportunidades que Deus nos dá, nós estamos sugando tudo aquilo que é ruim, nós estamos sugando as coisas que não merecem prosperar em nossas vidas, e isso não é o melhor. Essa questão de inutilizar a terra é deixar com que algo que está ruim tome o lugar de outra coisa que possa ser boa. E isso acontece muitas das vezes nas igrejas e no reino. Então, essas três circunstâncias que são pertinentes à condição daquela figueira, que ela era estéril, as condições de tempo de produção, a frustração e a inutilização da terra. E por fim, é que chegamos ao momento mais oportuno dessa mensagem, que é o aspecto da nova chance que aquela figueira teve. Quando diz o seguinte: respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Ou seja, aquele que estava sendo representando a Jesus, aquele cuidador, aquele agricultor, está fazendo um apelo ao proprietário, naquele momento, para que desse uma nova oportunidade, uma nova chance para aquela figueira frutificar. E o que isso representa, meus irmãos? Isso representa que a nação de Israel, a figueira, ela estava vivendo em delitos e pecados. Porém, com Jesus, houve uma nova esperança. Jesus faz um apelo. É naquele momento em que a nação ainda assim diz não a Deus, mas Jesus na cruz diz ao Pai: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. E é por isso que o amor e a esperança que aquele cuidador tinha, ela se apresentou de duas maneiras. Como eu disse, o primeiro é através do apelo ao proprietário, e aqui eu quero abrir um parêntese que, como eu já disse, Deus é um só, sendo Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho. Então, não é que aquele apelo daquele agricultor, daquele cuidador, fosse um apelo contra a ira do proprietário, não. Porque o agricultor sabia que se não frutificasse, era melhor cortar. Ele mesmo diz, se passar um ano e não frutificar, corte. Por isso que Deus, nesse sentido, tem um aspecto de que o agricultor e o proprietário sabiam que poderia haver esperança, mas também que se
essa esperança não fosse aproveitada, era melhor cortar. Em primeiro lugar, esse apelo mostra em nossas vidas o quanto Jesus, através da cruz, nos deu uma nova oportunidade, uma nova chance. Se nós estamos aqui, é fruto da grande oportunidade, da chance que Jesus nos deu de vida através dele, na cruz. Como figueiras, nós não frutificávamos, nós não tínhamos o fruto do arrependimento, da transformação, da salvação, mas através de Jesus, do apelo, da esperança que ele nos proporcionou, hoje nós temos vida. Hoje nós estamos aqui cultuando e louvando a ele, aprendendo da palavra do Senhor, é através dessa chance, dessa oportunidade. E o que eu posso te dizer é que esse apelo, essa oportunidade, ela ainda está disponível para tantos. Será que você será tão egoísta em deixá-la só para si? Essa esperança, essa frutificação, cumprir o propósito de Deus, vai tanto no seu íntimo, mas chega até o seu próximo. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, é expandir o reino de Deus. E em segundo lugar, a segunda maneira que se apresentou o amor e esperança do cuidador é através do meio de renovação da figueira. Ele diz que ele iria cavar mais fundo e adubar. Esse seria um novo método, falar assim, vou fortalecer aquela figueira para que agora ela possa dar frutos. Ou seja, ele estava trazendo um meio de renovação para aquela figueira. E em nossas vidas, Jesus apresenta esse mesmo meio de renovação que é a graça de Deus, a salvação através da graça. Não seria por obras, não seria por aquilo que você acha que é certo, não era pela bondade, mas é pela graça de Jesus em nossas vidas. É através dela que nós conquistamos a nossa renovação em Cristo Jesus. É através dele. E é por isso que hoje eu vim trazer essa mensagem, trazendo esses aspectos sobre a figueira, em que a localização onde ela estava era oportuna para frutificar, e mesmo em sua condição de esterilidade, Jesus, o agricultor, ainda apresentava uma nova chance, uma nova oportunidade. E é por isso, meus irmãos, que a minha pergunta ainda é pertinente. Será que as nossas atitudes no ano passado, a nossa vida espiritual é a mesma? Ou será que frutificamos? Ou será que amadurecemos? E é por isso que, nas minhas considerações finais, eu queria trazer uma afirmação. Que, como a figueira, mesmo no ambiente incomum, o lugar onde nos encontramos, debaixo do propósito de Deus, é a localização perfeita para darmos frutos, pois essa é a vontade do nosso Senhor. Todavia, se não vivemos assim, Jesus nos dá a oportunidade de mudança. Porém, como a figueira, essa pode ser a última. Meus irmãos, não vamos pensar que a vida não tem amanhã, porque ela tem. E Jesus nos apresenta a vida de transformação, de frutificação. E eu te pergunto, como você está nesse momento? Você quer frutificar? Dê espaço para que Cristo trabalhe isso no seu coração, em sua vida. Porque talvez essa seja a última oportunidade. Porque como aquela árvore que não dá fruto, ela é cortada e jogada no fogo. Mas Cristo apresenta uma nova oportunidade. E que possamos saber agarrar essas oportunidades que Deus tem nos dado. Essa oportunidade de crescimento. Todo tempo é oportuno para crescimento. Crescimento em Jesus. Então, nesse momento, eu peço que os irmãos possam fechar os olhos, abaixar a cabeça, estar orando nesse momento, para que
se há uma estagnação, para que Deus transforme essa situação, para que o cuidador, o agricultor, venha trazer renovação às nossas vidas, para que a partir de agora seja um ponto de frutificação cada vez maior em nossas vidas. Vamos orar? Senhor, meu bom Deus maravilhoso, misericordioso, Pai. Senhor, nós não merecemos nada, Senhor. Pai, tudo é fruto da Tua graça, Senhor. É fruto do Teu amor, e como somos gratos por tudo isso, Senhor Jesus. Deus, o Senhor tem nos colocado nesse lugar, Deus, onde estamos com um propósito, Deus, com um objetivo, Pai. Senhor, se assim estamos vivendo de acordo com a Tua vontade, que cada vez mais possamos estar fortalecidos e baseados, Deus, nesse propósito. Mas se não estamos, Senhor Jesus, eu te peço, venha trazer renovação. Eu peço, Espírito Santo de Deus, incomode cada coração nesse momento, para que a renovação do Senhor venha, Senhor, a bater na porta, Jesus, do nosso coração, trazendo frutificação, Pai, mudança de vida, Senhor, amadurecimento, porque essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, Deus. Eu te agradeço por essa mensagem, Deus, e peço que, Pai, não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que fixe, Deus, se concretize no coração, Pai. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus.